Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo um testemunho pessoal que vai impactar a sua vida. Meus queridos irmãos, nesses dias, no dia 7 de dezembro, eu estive num processo de jejum e oração de 3 dias. Comecei no dia 7, 8 e o dia 9 encerrei no dia 10, recentemente. E enquanto eu orava na igreja, o Espírito de Deus falava forte ao meu coração para testemunhar ao mundo as experiências que eu tive no passado com Deus. Ao longo desses 28 anos de caminhada com Cristo, nós experimentamos muitos livramentos, experimentamos escape, experiências de oração com Deus e também passamos por uma situação de provação por teimosia. E Deus mandou eu falar e testemunhar ao mundo alguma dessas experiências, por isso a partir de agora eu estarei trazendo alguns testemunhos impactantes para edificar a tua fé. Mas antes de eu contar esse testemunho, meu irmão, eu quero pedir que se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal agora mesmo, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha e o seu comentário nesse vídeo sobre o que você achou desse testemunho. E se você conhecer alguém que se identifique com essa experiência ou esse testemunho que eu vou passar aqui para você hoje, não se esqueça de compartilhar com ele este vídeo. Até quando vai fugir da presença de Deus? Eu quero pegar esse texto, esse tema, para contar um testemunho de uma experiência que eu tive. Meus queridos irmãos, eu me converti em 1995, com 15 anos, e desde então sempre evidenciei chamado ministerial. Cresci aos pés de grandes homens de Deus em Angola, grandes líderes em Angola. E em 2006 eu tive uma experiência muito marcante na minha vida que custou um preço muito alto. Um dos bispos, não vou citar o nome aqui nem do bispo, também não vou citar o nome da igreja, nem do Estado, por uma questão de ética e preservação. E então um dos meus bispos, na altura que foi meu mentor, ele foi enviado para um outro estado da nação angolana. Vou dar um exemplo, não estou aqui em Brasília, como por exemplo ele tivesse sido enviado para o Rio de Janeiro, só para você poder entender. E nesse momento que o bispo é enviado para outro estado, como eu era seu discípulo que sempre estava ao lado do bispo, o bispo me fez o convite para segui-lo nesse estado e servir a Deus com ele. Foi dessa forma que eu fui, segui o bispo nesse estado, levei a esposa e as 2 filhas na altura e começamos a servir a Deus. Só que, passado um tempo, a igreja na nação teve um problema com o Estado angolano. A igreja teve um problema com o presidente da República e os governantes, e o presidente da República, na altura, fez um decreto e fechou a igreja. E nessa altura, quando a igreja é fechada, o meu bispo, que era o bispo regional, lá que controlava toda aquela região daquele estado, ele é chamado de emergência para voltar para a capital para assumir uma das igrejas por conta de alguns atritos internos que se originaram dentro da própria igreja. Porque antes do governo fechar a igreja, o governo reuniu com uma equipe, aqui falam equipa, né? De pessoas da igreja, para falar sobre as razões que o levavam a fechar a igreja. Foi assim que eles sugeriram que alguns angolanos assumissem a direção da igreja. Mas o nosso apóstolo, na altura, Deus como revelou, se apercebeu, e então ele tira o meu bispo desse estado para voltar para a capital, para assumir uma das maiores igrejas lá em Angola, para que não houvesse essa situação dos angolanos tomarem o controle da igreja. E então, como eu era o braço de extensão desse bispo nesse estado, o bispo me chama de emergência em sua casa, numa reunião com um pastor, amigo meu, que hoje ainda mora nesse estado. Deus abençoe, se você ouvir isso, você vai se lembrar. E o bispo me propõe assumir a direção regional da igreja.
Nelson, você tem chamado, eu fui chamado para voltar para a capital e com isso eu preciso que você assuma a direção da igreja aqui nesse estado. Meus irmãos, simplesmente olhei para a cara do bispo e disse não. O bispo disse, não, porque Nelson, você tem chamado, não tem outra pessoa, assuma. E eu disse, não. O pastor que estava lá e foi aquela troca de palavras, você tem chamado, Nelson, Deus está te chamando, é Deus que está te entregando. E eu simplesmente disse não ao bispo por conta de algumas situações que já iam nos desagradando como pastor, que estavam acontecendo no estado e na igreja. Só que eu me esqueci quando estava a dizer não, eu me esqueci que eu estava dizendo não, não para o homem, mas estava dizendo não para Deus. E é fácil você dizer não para Deus, é fácil você fugir do homem, mas não tem como você fugir de Deus. Principalmente quando Deus tem um chamado para a tua vida, quando Deus tem um chamado para a tua história. E eu disse não. E aí o bispo foi embora e deixaram outra pessoa lá no lugar que o bispo queria que eu ficasse. Queridos, só foi o bispo voltar que a minha vida desandou. No trabalho eu comecei me afastando da igreja, no trabalho também desandou e as coisas nos negócios começaram a se apertar a partir do momento que eu disse não. Até quando vai fugir da presença de Deus? É o tema desse testemunho que eu estou dando aqui. Porque eu pensei que eu estava fugindo do homem. Pensei que eu estava fugindo da igreja, mas eu estava fugindo de Deus. Só que eu tenho uma notícia para ti. Existem pessoas que Deus tem chamado e Deus tem propósitos para a sua vida, que Deus não abre mão dessas pessoas simplesmente. Ou seja, quando Deus tem um propósito para alguém, Deus escolhe essa pessoa, marca essa pessoa e não tem para onde essa pessoa fugir. Quando eu disse não ao meu bispo, eu estava dizendo não a Deus. Com isso já comecei me afastando da igreja. De repente as coisas começaram a dar mal na minha vida. Eu tive um problema sério, acabei cometendo adultério, traí minha esposa nessa fase. Meu casamento desandou, o emprego desandou, os negócios desandaram. E aí depois de um tempo de restauração, passaram alguns tempos de restauração, eu voltei para o estado, voltei para a capital. Quando eu voltei para a capital, o bom bispo me recebeu, fui restaurado, voltei ao altar a servir a Deus e me colocou como pastor da segunda reunião de domingo e era auxiliar dele, secretário dele já na capital. De repente, frustrado, irmãos, simplesmente depois de um culto, falei com o bispo, pedi a bênção e saí da igreja. Agora escuta, eu saí da igreja porque eu estava frustrado com algumas situações pessoais e algumas situações ministeriais. Só que o que acontece? Fui viver a minha vida. Afinal, sempre tive bons empregos. Nunca fui despedido em nenhum emprego. Sempre tive a graça de onde chegar. Deus me abençoava. Eu entrava numa empresa para trabalhar. A empresa mudava. Deus havia dado uma graça muito forte na minha vida que era visível. Era uma graça que hoje eu posso dizer igual a graça de José, onde coloca a mão, cresce, onde entra, avança. E eu tinha essa graça. Só que quando eu me afastei do ministério, quando eu disse não a Deus, pensando que estava dizendo não ao meu bispo, aí Deus me apagou. É isso que você ouviu. Deus me anulou da terra. Querido, eu quero dizer algo que possivelmente pode vir te escandalizar. Deus que nós servimos, vou melhorar, o Deus que nós servimos é um Deus que mata a pessoa viva. Como assim, pastor? É um Deus que anula. Eu não sei se você tem noção, mas eu fazia parte de um ministério grande. Era um ministério em Angola potente. E na regional onde eu estava, a igreja tinha 4 cultos no domingo. E só no segundo culto não eram menos de 1000 pessoas. Era uma igreja com mais de 4, 5, 6 mil membros nos cultos. Era uma igreja grande, se não me engano na contagem. Mas resumindo e concluindo, era uma igreja com mais de 3, 4 mil membros. Já houve momentos que a sala lotava, as pessoas ficavam na rua. Era um ministério de impacto. E você imagina um secretário de um bispo regional que tinha mais de 30 igrejas na sua regional.
ou seja, o secretário adjunto desse bispo, pastor da segunda reunião, desaparece da igreja, prega, desaparece da igreja e simplesmente nenhum crente se preocupa. Nenhum pastor telefona, nenhum bispo corre atrás, nenhum irmão corre atrás para saber cadê o pastor. Talvez para ti isso pode parecer normal, mas você não tem noção que é um pastor pregar, nem que for para 300 pessoas, prega hoje e daqui na terça-feira já não aparece, no domingo já não aparece. É impossível não haver pelo menos uma pessoa que não vai em busca do pastor para tentar saber o que aconteceu. E aí, quando eu pensava que Deus tinha me anulado só na igreja, o que eu achava que era normal, Deus me apagou da vida, me tirou do mapa, fez todo mundo me esquecer. Eu saí me valendo na minha força, saí me valendo na minha inteligência, saí me valendo no meu conhecimento, sempre tive boas oportunidades de emprego, comecei a trabalhar cedo, com 10 anos já vendia no mercado para ajudar minha mãe. Eu comecei a sustentar, a ajudar, melhor dizendo, a minha mãe com 10 anos, porque sou o primeiro filho, sempre tive bons empregos, boas oportunidades, currículo até hoje, 2 páginas A4, nunca fui despedido, mas eu saí, agora não quer saber de Deus, não quer saber de tempo integral, não quer saber de ministério e fui viver a minha vida. Amados, deixa eu contar o que Deus faz com alguém quando Ele chama essa pessoa e essa pessoa não entende o seu propósito. Eu passei uma experiência que eu estou trazendo hoje para ti, para edificar a tua fé. De repente eu comecei a procurar empregos e nenhuma porta se abria. Eu comecei a visitar pessoas que eu conhecia, pessoas que tinham tudo para conseguir um emprego para mim e nada de emprego, ninguém conseguia um emprego para mim. Alguns prometiam, alguns diziam, vem fazer entrevista. E vem no dia X fazer entrevista e de repente acontecia alguma coisa. Quando já não deu os empregos, aí eu pensei comigo, eu vou fazer negócio. Sempre fui uma pessoa movida, vou vender alguma coisa. Eu pedi por empréstimo dinheiro ao meu irmão. Nessa altura, meus irmãos, celulares, telefones de Angola, era um negócio bom. Aí eu comecei a vender celular com a minha cunhada à frente da operadora lá de Angola e nada dava certo. Compramos 2 caixas de celular, enviei num estado para vender e simplesmente perdi o dinheiro das 2 caixas de celular. Tudo que eu tentava fazer, nada dava certo. Onde eu batia a porta, nenhuma porta se abria. Na igreja, simplesmente todo mundo se esqueceu de mim. Agora presta bem atenção. Com isso eu comecei a passar muitas necessidades para se alimentar, comecei a ter dificuldade. Perdi a casa onde eu estava porque não conseguia mais pagar o aluguel. E comecei a vender as mobílias de casa, botijão, cama, tudo, até panelas, vendemos tudo, ficamos sem nada praticamente. Fiquei sem lugar para dormir. E eu casado com 2 filhas, nessa altura já estávamos com 3 filhos, com meu rapaz já tinha nascido. E aí vem uma situação totalmente difícil para manter a família, sustentar a família. Peguei as 2 meninas, que eram as filhas mais velhas, mandei para minha tia sogra, a esposa, eu comecei a entrar em decadência, comecei a ficar frustrado, comecei a ir para as baladas, para as noites, voltei a tomar uma cervejinha, nunca fui de me embriagar, mas comecei a tomar uma cervejinha por causa das malambas, como se diz em Angola, problemas da vida. E lembra-se que nessa altura eu era um pastor que havia rejeitado o chamado e abandonei Deus, abandonei a igreja e não queria mais saber de nada. E a todo momento eu tentando com que a minha esposa fosse embora, mandando a minha esposa embora, por que você insiste em ficar comigo? Eu não tenho como te sustentar. Não tenho como te manter. E nessa altura a esposa simplesmente não queria ir embora. Houve um momento que a decadência foi tanta que eu comecei a passar noites em casas de familiares e em casas de amigos. Mas até passar noite em casas de familiares e em casas de amigos não foi suficiente,
Porque a pessoa ficava 1, 2 semanas na casa do outro. Casa do outro é casa do outro. E aí as pessoas se aborreciam, de repente já tinha que sair. Ora dorme na casa do padrinho, ora dorme na casa dos padrinhos da esposa, dos meus padrinhos, na casa dos amigos. E então nós ficamos sem lugar para morar. É nessa fase que a gente ficou sem lugar para morar que nós começamos a passar uma temporada na casa de um amigo, um casal amigo. E este casal, a esposa desse meu amigo, ele tinha uma irmã que morava num outro município. E ela veio fazer um negócio. Nós morávamos num bairro de muito alcoolismo, muitas drogas. Eu tinha muitos primos que consumiam drogas pesadas, drogas leves. E nessa altura veio essa moça e falou com a mulher desse meu amigo. O que se passa? Esse teu amigo está sofrendo muito, a vida dele, o que se passa? Olha, eu tenho um negócio, ele não precisa fazer nada, ele não precisa nem vender esse negócio, é um negócio que vende bem aqui no bairro, é só ele receber, ser o responsável, ele coloca outras pessoas para vender e eu vou pagar uma comissão. Aí quando a irmã dessa moça veio me falar, ah, querido, não era um negócio lícito, era uma droga chamada lira, não era uma droga pesada, era um tipo de droga que os jovens no bairro consumiam. Inclusivemente eu tinha um primo que consumia essa droga lá no bairro, que eram uns jovens lá aqui vocês chamam favela, que consumia essa droga. E aí quando falaram, imagina um pastor, cheguei a esse nível, eu não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha onde dormir, nem sabia como me virar na vida. E nesse momento eu fui tentado e eu aceitei ficar com esse negócio, tomar. Eu me lembro que eram umas pedrinhas pequenas, cerca de 38 pedrinhas. Lá em Angola chamam lira, não sei como é que aqui chamam esse tipo de droga. Hoje eu não tenho vergonha de falar sobre isso, me arrependo sim, mas vergonha não tenho, porque essas experiências do passado me tornaram o que eu sou hoje. Aí eu falei com meu primo, olha, chegou aqui esse tipo de negócio, você como está envolvido nesse mundo, então, indica alguém aqui para comprar, fica responsável. E deixa eu te dizer, no primeiro dia eu vendi 3 pedrinhas. Eu quero que você compreenda aqui algo, que as coisas de Deus não se explicam. Você tem negócio no mundo, e isso aqui não é crime falar, se tem negócio no mundo que todo mundo sabe que vende, é drogas, irmãos. E então não tem como. Vendi 3 pedrinhas, no segundo dia vendi uma que ele próprio que comprou. De repente ele já não conseguiu nem trazer cliente, nem comprar, nem nada. E aí ficou comigo 7 dias. E a dona do negócio veio e disse, meu Deus, o que se passa com esse homem? Por que ele não consegue vender isso? Todo mundo vende. Disse, esse homem tem problema sério. Por que ele não consegue vender? E aí, como eu não entendi o que estava acontecendo, peguei aquilo, fui entregar para o meu primo. Quando eu entreguei aquilo na mão do meu primo, no primeiro dia ele vendeu quase todas as pedras. Eu entendi, meu Deus, o que se passa? A mulher disse, não, esse camarada tem problema. Oh Deus, está tratando com ele ou ele está praguejando. E na verdade havia como se fosse uma espécie de praga na minha vida, que tudo que eu estava fazendo, nada estava dando certo. Quando saí da casa, acabou a temporada de ficar hospedado na casa dessa mulher, sabe o que aconteceu, meus queridos irmãos? Nós não tínhamos mais onde morar. Foi assim que eu fui falar com uma minha tia, que tinha uma casa num barracão. Mas, queridos, deixa eu te falar algo. Barracão no Brasil é barracão, irmãos. Mas barracão na Boa Vista de Angola não era barracão. Boa Vista, anteriormente, não hoje, era um lugar muito desfavorecido. Havia muitos lugares desfavorecidos lá. Inclusivemente, era uma área que estava próxima de aterro sanitário, é assim, lugar onde jogavam lixo, lugar onde tinha muitas construções inseguras. E a minha tia tinha uma casa, um barraco à beira do mar, era um quarto e sala. Querido, essa casa, a sala saía água que chegava até o joelho. Para nós morar nessa casa, tivemos que construir uma barreira dentro da casa
colocamos uma barreira de blocos na porta para que a água não entrasse. Eu e minha esposa tínhamos que recolher a água do chão da sala 2 a 3 vezes ao dia para jogar fora. Nascia água do chão, os ratos passavam, lacraias passavam. Nós, para entrar, andar na sala, tínhamos que andar em cima de bloco. Irmãos, eu já vi ratos aquáticos nessa altura. Eu fiquei frustrado. Me lembro o primeiro dia que eu cheguei aí. Quando eu cheguei neste lugar, no primeiro dia, meus irmãos, eu tive que ir fazer necessidade maior na rua. Desculpa a expressão. Imagine, é um pastor que já tinha status social, já era conhecido, inclusive no estado, onde eu disse ao meu pastor, não, nós chegamos até um nível de crescimento espiritual, respeito e honra, andávamos nos maiores restaurantes, trabalhava numa grande empresa petrolífera, reunia com o diretor de porto, o diretor do banco, jantava nos maiores restaurantes, era um nível de vida muito alto. E quando cheguei nesse lugar, me lembro bem o primeiro dia, eu tive que fazer necessidade e a casa não tinha banheiro. Eu tive que ir fazer necessidade à beira do caminho de ferro, irmãos. E eu comecei a chorar naquele dia que nem uma criança. Por quê? Por que isso está me acontecendo? Por que isso está me acontecendo? Com raiva, eu pensei em me matar, porque a casa era à beira do mar. Houve um dia que eu estava assim sentado e eu olhei, eu disse, eu vou entrar nas águas, vou nadar até não poder mais. E eu vou morrer aí no meu, mas graças a Deus, o Senhor a todo momento, Ele usava a minha esposa. Você vai sair dessa situação quando aceitar o chamado. O dia que você dizer sim a Deus, você vai sair dessa situação. E eu frustrado, irado, brigando, culpando a Deus pelas lutas, não queria nem saber de Deus, nem da igreja, nem de crente. E aí eu ia sair do meu bairro, ia passar o dia lá na casa dos primos, dos familiares. Às vezes tinha festa, eu ia. Me lembro de um dia que eu fui numa festa, coitada da esposa, que nem comida a gente tinha. Ela saía da casa da sua tia, onde passava dia, às vezes com comida na cabeça para mim. E me lembro de um dia que eu passei a noite fora, num jantar, aniversário, tomei umas cervejas e eu cheguei em casa assustado, encontrei a esposa saindo, eu com medo. E a esposa disse, já preparei a tua camisa e a comida aí para você comer. E eu assustado, mas eu passei a noite fora, você não vai falar nada, você não vai embora, você não vai brigar comigo. E a esposa nada, ela saiu, foi na casa da tia dela. Nessa altura, meus queridos irmãos, a situação estava tão apertada, tão difícil, que a gente já não tinha esperança nenhuma de vida. A única minha esperança, segundo a minha esposa, e o meu bispo, no dia que eu lhe despedi, disse, tu vai embora, era, Nelson, Deus tem um chamado na tua vida, aceita o chamado de Deus para a tua vida. E a esposa sempre me falava as mesmas coisas. Um dia, irmãos, eu coloquei uma mochila nas costas. Já estou terminando. Se você está gostando desse testemunho, por favor, deixe o seu joinha aqui abaixo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Eu coloco uma mochila nas costas e vou saindo. Quando eu estou saindo, andei um bairro, caminhando a pé, muita distância, de repente uma mulher me chama. Chegando no bairro onde eu cresci, aí esta mulher me chama. Quando a mulher me chama, ela gritou, fulano, ela me chamou com o nome que eu cresci no bairro. E eu, por ser o primeiro filho, o primeiro neto, eu cresci com o nome de Mano. As pessoas no bairro me chamavam de Mano. E quando eu tinha 15 anos, eu entrei num grupo de dança, um grupo de coreografia do mundo. E então fui um pouquinho popular no meu bairro, porque a gente passava na televisão, nos eventos. E então era muito conhecido com esse nome de Mano. No ministério, eu comecei a usar o meu nome Nelson como pastor. E então a mulher me chama e me puxa num canto e disse, mano, você é o pastor Nelson? Eu disse, sim. Me puxou num canto e falou devagar, pastor. E eu já nem queria saber de pastorado, nem queria nem saber de ministério. Deixa eu te falar algo, você tem Deus. Eu fiquei assustado. Uma mulher que não era crente me chamando assim, não sabia nada da minha vida, me dizendo, você tem Deus. Eu fiquei assustado, ela me puxou no canto e ela disse, você tem Deus.
Você se lembra do negócio? Escuta bem, meu irmão, presta bem atenção. Você se lembra do negócio que você fez com a fulana de tal? Eu fiquei assustado porque eu sabia que ninguém sabia desse negócio. Sua mulher. E era um negócio ilícito. Aí eu fiquei assustado. E assim que eu fiquei assustado, ela disse, fica calmo. Aquele negócio que a fulana tinha te dado, ela me enganou e me trapaceou. Ela me pediu, pegou o meu dinheiro, $300. E $300 para ti hoje pode não ser nada, mas naquela altura era muito. Principalmente para uma mulher que estava grávida e abandonada pelo marido. Disse, se lembra daquele dinheiro? Eu disse, daquele negócio eu disse, me lembro. Ela pegou $300 meu, disse que ia fazer um negócio de roupa. E era o meu único dinheiro para comprar enxoval, preparar as coisas para o meu filho. E ela depois apareceu com uma história que fez um negócio contigo de celulares e que você a trapaceou e enganou ela. Misericórdia. E por causa disso, como eu estava sofrendo, passando fome, necessidade, grávida, eu fui procurar uma curandeira para te matar. Escuta, talvez para ti isso não tenha sentido. Mas as pessoas matam e fazem maldade por menos do que $300. E essa mulher por $300 foi procurar uma curandeira para me matar. Ela disse que quando entrou lá no lugar, eu tenho como provar o testemunho aqui que eu estou contando. Tenho, as pessoas estão vivas até hoje lá no meu país. Quando ela entrou neste lugar, e falou da situação e do meu nome, a curandeira entrou em pânico, a curandeira ficou assustada e ela disse, não me traz problema, eu não posso tocar na vida deste homem, porque quem está a tocar na vida deste homem é o de cima. Eu só posso te dizer algo, mulher, este homem é inocente, ele também foi enganado, mas eu vou te dizer algo aqui. Se você quer encontrar esse homem no dia X, vai na igreja, falou a data, me lembro como se fosse hoje, na terça-feira, vai na igreja X, que fica na rua X, você vai encontrar o irmão dele na porta. Escuta, a curandeira que estava falando para a mulher, eu já não quero saber de Deus, já não sou crente, não quero saber da igreja. Nesse processo, com a volta, a saída, já tinham passado 1 ano, 8 meses, já tinham passado 8 meses nesse processo todo. E aí, o que acontece? A mulher vai na igreja. Quando ela vai na igreja para ir me procurar, quem é que ela encontra na porta da igreja sentado? O meu primo com o meu irmão sentado. E ela pergunta nesse homem, você conhece o Nelson? E o meu primo, como todos nós crescemos no bairro, lembra-se que eu disse que eu cresci com o nome de Mano? Ela não sabia que o Nelson era humano. Quando ela pergunta isso no meu primo começou a rir e disse, fulano, o Nelson, pastor Nelson é humano. Ela disse, o pastor Nelson é humano? Sim. O humano que era dançarino? Sim, é o humano que era dançarino. Ok, foi aí onde é que ela ficou sabendo quem era o Nelson. Quando ela me vê passando, ela me puxa. E quando ela me puxa nesse lugar, gerou um problema. Depois dela me explicar esse testemunho, gera um problema. Fomos na casa da moça que tinha me dado os tais negócios, para esclarecer a situação, que tudo tinha sido devolvido, tudo tinha sido bem feito. Chamaram a polícia naquele lugar para esclarecer a situação. Fui dispensado na hora. Quando eu me vi, foi nesse dia que eu caí na real, quando eu me vi envolvido numa situação que tiveram que chamar a polícia, porque um dia eu disse não a Deus, e Deus me anulou, Deus me apagou, e por conta dos sofrimentos eu me frustrei e me envolvi em coisas ilícitas. Naquela mesma hora, meus queridos irmãos, eu perdi a noção do tempo, perdi a noção da realidade, me esqueci onde que eu estava indo, e com isso eu voltei para casa com a mochila nas costas, voltei para casa lá naquele barracão que eu estou te falando, que saía água 3 vezes ao dia, nós tínhamos que tirar. Levei um dos irmãos, um dos meus sócios lá, ex-sócio que eu levei lá na altura, que por sinal nessa prova abrimos uma empresa de distribuição de marmitex aqui no Brasil, Takeaway em Angola, né?
não deu certo. Todos os negócios que eu estava fazendo, nada estava dando certo. E esse meu amigo foi me visitar em casa. Quando ele chegou e me viu naquela situação, ele chorou que nem uma criança. Nelson, o que você fez? Nelson, como é que você veio para aqui? Nelson, o que está se passando contigo? O bairro todo, os vizinhos daquele bairro diziam, vocês não são para morar aqui. O que se passa convosco? E tudo travado. Tudo bloqueado na minha vida. Naquele dia, quando eu chego em casa com a pasta, depois dessa situação, envergonhado com esta situação diante de Deus, eu cheguei em casa, me lembro como se fosse hoje. A primeira coisa que eu fiz foi isso. Deus, chega. A partir de hoje, eu jogo a toalha branca no chão. A partir de hoje, eu já não quero mais lutar contigo. Eu soltei as luvas. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Naquele momento, meus irmãos, eu comecei a chorar. Perdão. Eu peguei a Bíblia depois de muito tempo, irmãos. E eu abri a Bíblia aleatoriamente. E a Bíblia caiu no livro de Salmos, capítulo 25. Quando eu terminei de ler esses salmos, eu chorei que nem uma criança. Comecei a chorar. Naquele exato momento, escuta, meu irmão, eu sei que o testemunho é extenso. Naquele exato momento, o meu telefone tocou. Queridos, 8 meses, procurei emprego, ninguém me deu emprego. Fiz negócio, não deu certo. Houve uma situação que mais me marcou até hoje, de uma entrevista que me ligaram para ir fazer. E quando eu cheguei nessa entrevista, até hoje eu não consigo explicar o que é isso. Só sei que quando eu cheguei nessa entrevista, o Nelson Pascoal Marculino já tinha feito entrevista, mas eu nunca tinha chegado lá. Eu não fiz a entrevista. Quando eu cheguei, em outras palavras, outra pessoa tinha feito a entrevista no meu lugar. Estava tudo travado. Mas naquele momento que eu disse, Senhor, eis-me aqui, eu já não vou mais fugir da tua presença. Eu já não vou mais fugir do meu chamado. 5 minutos eu estava chorando, mal acabei de ler o livro de Salmo 25. Meu telefone tocou. Quem é que me ligou? Era uma das pastoras da igreja lá onde eu tinha saído. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. A igreja onde eu vim era um império em Angola, é um império mundial. E eu não tenho vergonha de falar disso. E na igreja onde eu estava, só no meu culto, tinha mais de 7 pastores. Eu era auxiliar do bispo regional que controlava uma regional com muitas igrejas. E eu era o pastor da segunda reunião com muitos pastores. Saí em um dia, ninguém me ligou, ninguém me telefonou. Você sabe que é você ser pastor, você ser chefe, sumir, e ninguém simplesmente querer saber o que aconteceu contigo? Foi o que aconteceu comigo. E naquele dia, quando eu disse, Senhor, eis-me aqui, aquela igreja que nunca ninguém tinha me telefonado, aqueles pastores que nunca ninguém tinha me procurado, alguém pegou o telefone e me telefonou. Só que eu estava chorando. E a pastora que me ligou, logo que eu atendi, me ouviu chorando, perguntou, pastor Nelson, o que é que se passa? Eu disse, pastora fulano, eu estou cansado, eu estou num sofrimento terrível, eu estou morando aqui numas barrocas na Boa Vista. Quando eu falei, ele já sabia. Ela disse, meu pastor, morando na Boa Vista? Pastor, várias vezes peguei o telefone para tentar te ligar. Mas acontecia alguma coisa. Pastor, o meu filho uma vez chegou em casa falando que recebeu um currículo teu. O filho dele era empresário. E durante esse tempo, sempre que eu tentava ligar para o pastor, acontecia alguma coisa que eu acabava esquecendo. Pastor, por favor, vem aqui em casa. Naquele mesmo dia, é o mesmo dia que eu fui, encontrei a mulher, fomos levados para ir resolver o problema, chamaram a polícia, perdi a direção, voltei em casa, me arrependi, li a Bíblia, comecei a chorar naquele dia de arrependimento, o telefone tocou. Nunca tocou em 8 meses, ninguém se preocupou comigo. Mas quando eu disse, Senhor, chega de lutar contra ti, não vou mais fugir contra a tua, ou já não vou mais fugir da tua presença. Em 5 minutos o telefone tocou. Agora escuta que vem a melhor parte desse testemunho. A pastora me pediu, vem em minha casa. Pedi dinheiro por empréstimo no meu primo que também morava lá ao lado nas barrocas. Fui para a casa da pastora. Quando cheguei na casa da pastora, contei a história. Contei toda a situação que eu estava passando. De repente, a pastora disse, meu pastor, a partir de hoje, você já não vai mais ficar nessa situação. Está aqui 300, vê como Deus trabalha. Eu me envolvi num problema grande por causa de $300.
E a partir daquele dia, a pastora disse, a partir de hoje, eu vou te fazer um salário de $300. Está aqui esse dinheiro, vai alugar uma casa. Está aqui este dinheiro, procura um carro de mudança. Hoje mesmo você tem que sair da Boa Vista. E outra, quando encontrar a casa, venha pegar toda a mobília da minha sala. Meu Deus, vê como Deus faz. Não tem como pensar que foi normal essa experiência. Não tem como pensar que não foi a mão de Deus. Porque só foi eu dizer, Senhor, chega, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus mudou a minha história em 5 minutos. Naquele dia fui procurar, eu já não me lembro se foi no mesmo dia que nós achamos a casa. Mas naquele dia eu fui procurar a casa. Mudamos de casa. 8 meses nessa situação, muito tempo naquela barraca, ou barroca, como dizem aqui. Meu filho tinha 8 meses de idade. Ele não aceitava ficar no chão naquela casa. Nós mudamos de casa, fomos para outro lugar. No dia que nós fomos ver a casa, que a pastora me deu dinheiro para alugar, mal entramos. Minha esposa colocou o meu filho no chão, que não andava, só engatinhava. Meu filho levantou e começou a andar naquela casa. E assim nós nos mudamos. E a partir daquele momento eu fiz um pacto com Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Tão somente cuida da minha família. A gente tem muitos testemunhos para contar. Mas eu quero te dizer algo. Eu tenho certeza do meu chamado. Não estou no ministério simplesmente porque queria estar, mas porque eu fui marcado por Deus com um chamado. Talvez você tenha estado a passar muitos problemas na tua vida. Eu quero te dizer que se você é crente e tem um chamado, talvez a tua falta de posicionamento tem feito você passar por muitas tempestades. E o que eu estou contando aqui, você ainda vai ouvir falar de um outro testemunho muito profundo sobre esta situação. Se você gostou desse testemunho, por favor, compartilhe com mais alguém, porque tem muita gente sofrendo por desobediência a Deus, por fugir da presença de Deus. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com mais alguém, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar aqui abaixo o que você achou desse testemunho. Deus abençoe tua vida. Shalom, a paz do Senhor. Nos vemos no próximo vídeo.